diga amém. Ela vai soar. A igreja do Senhor não é a denominação Colheita, não é a denominação Assembleia de Deus, Universal, Maranata ou qualquer outra denominação, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está reunida em várias congregações por todo o mundo, é essa igreja, a triunfante, a igreja do Senhor. Homens e mulheres de toda a raça, tribo, língua e nação serão chamados à sua presença e serão levados ao seu encontro. O nosso papel como pastor dessa igreja, o nosso desafio é não enganar os senhores, mas levar os senhores a uma preparação, a uma reflexão e uma entrega total da vida de vocês a Jesus. Nós temos que parar com esse negócio de acharmos que até aqui está bom. O que está bom realmente é quando entregamos totalmente a nossa vida a Jesus. Quando Ele passa a ser Senhor da nossa vida. Porque muitos de nós somos apacentadores de nós mesmos. Nós queremos apacentar a nossa própria vida. Andamos como ovelhas que não têm pastor, sem direção. E eu peço aos senhores que procurem realmente viver e andar conforme os ensinamentos da palavra do Senhor. Vamos ler juntos então, meus irmãos, que puderem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para continuar a nossa leitura, que é mais extensa. Lá ainda em Mateus 24, nós vamos ler mais um pouquinho. Versículo 29. Aqui o texto fala um pouco da volta de Jesus, também da sua volta já para a igreja, mas eu quero ler porque o texto está contextualizado com esse aqui. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e de todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam flores, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão. Vamos repetir? Mas as minhas palavras não hão de passar. Juntos, todo versículo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será como também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, diga, um será levado e o outro será deixado. Diga, estando dois moendo no moinho, um será levado e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Vamos repetir? Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que vocês não pensam. Digo, o Filho do Homem virá em uma hora em que nós não pensamos. Pai, nós te agradecemos por esse momento de reflexão na palavra. Continua agora nos enchendo e nos dando visão, sabedoria e discernimento. Oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Continua com a Bíblia aberta, podem sentar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo a Tessalônica. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a 18. Leiam comigo. Não quero
e sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, todos que morreram, essa morte se soma aqui, que dormem, são os que já partiram dessa vida e estão com o Senhor. Então, repetindo, diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, os que estão em Cristo, que morreram em Cristo, voltarão com Cristo para reinar sobre esta terra. Dizem alguns: pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Diga, os que ficarem vivos não precederão os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Diga, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Diga, nós seremos arrebatados. Diga, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles. Aqueles que morreram em Cristo, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Diga, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Igreja que é do Senhor, diga, e assim estaremos sempre com o Senhor. São vocês. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diga para quem está ao seu lado: a esperança de eternidade com o Senhor. E o 5, continuamos a leitura, diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Digo, o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como a dores do parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, para nós, igreja, ele não vem como ladrão. Ele vem como ladrão para quem não está esperando o ladrão. Mas para aqueles que creem, têm essa mensagem, não serão pegos de surpresa. Amém? Aqueles que estiverem preparados como igreja, no abrir e fechar de olhos, quando o Senhor levantar a sua igreja, estará preparado para estar com Ele nas bodas do Cordeiro. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Diga por isso, igreja: nós não somos da noite e nem das trevas. Quem não é da noite nem das trevas, diga amém. Então vamos repetir: nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos e quer durmamos, quer vivamos, juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Aleluia no Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele virá como ladrão, não repetir? Se você soubesse, a gente lê lá no Evangelho, se o pai de família soubesse a que hora da noite viesse o ladrão, o que ele faria? Se você soubesse que um ladrão fosse entrar na sua casa essa noite, o que você faria? Você estaria o quê? Vigiando.
vigiando. Você ia preparar, chamar as autoridades, ia criar uma situação na hora que o ladrão entrasse, para que ele fosse pego, porque ele vinha para surpreender você, mas ele ia ser surpreendido. Quando a Bíblia diz que virá como ladrão, agora o apóstolo Paulo esclarece, vem como ladrão para quem não espera. Mas para aquele que vigia e espera, ele não vem como ladrão. Esses dias nós assistimos aqui, na semana retrasada, no centro do Rio de Janeiro, um exemplo prático dos nossos dias. As pessoas trabalhando normalmente dentro de um prédio lá no centro da cidade, ali perto da 13 de maio, ou na 13 de maio, e simplesmente, final de expediente, alguns já tinham ido embora, o barulho se escuta e de repente cai tudo. E é muito triste isso. Teve uma sala de aula cheia de estudantes, de treinamento, na verdade, de uma empresa. Simplesmente todas aquelas vidas jovens, alguns casados, alguns recém-casados, a gente escutou muitas histórias no Fantástico, na televisão, na mídia, e simplesmente as pessoas, no dia seguinte, a multidão olhando, alguns que trabalhavam no prédio, que escaparam porque Deus os guardou daquela situação, nos livrou, fizeram para estar ali, eles estavam muito emocionados porque coisas aconteceram e pediram que eles estivessem junto com os colegas, porque com certeza também teriam partido. Eu garanto aos senhores que ninguém ali imaginava que aquele dia seria o seu último dia nesta terra. Tenho certeza que jamais eles imaginavam isso. A maioria foi simplesmente, se despediu, deu tchau, falou com a família, à noite estamos aí, amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo. Com certeza tinha uma agenda, tinha sonhos, tinha uma série de coisas que estavam para acontecer, mas que foi interrompido subitamente, simplesmente, acabou. E as pessoas ficavam assim, meio que aquela cara quase de paisagem, a gente brincando disso, perplexo, olhando por nada, sem entender nada e fazendo uma reflexão. Às vezes a gente diz, a morte não manda recado, e quanto recado ela manda? Porque a gente enfrenta o que a gente não conhece. A gente vai enfrentar o desconhecido. Garanto aos senhores que aquelas pessoas estavam ali comprando suas casas, estavam cuidando das suas casas, comprando seu carro, sonhando com a sua formação profissional, com o melhor salário, fazendo tantos planos somente em relação à terra. Planos para essa vida. Não que isso não seja saudável, você trabalhar, estudar, construir. Sim, é claro, nós temos que sobreviver com dignidade. E Deus nos garante isso também na sua palavra. Mas com certeza, nós não podemos esquecer de uma realidade, de um encontro marcado que nós temos, todos nós. Um dia nós todos teremos um encontro com o nosso Deus. Todos nós, alguns dos nossos familiares, alguns dos nossos amigos, irmãos, companheiros, quanta gente querida, pai, mãe, alguns que já partiram. Você sabe, você estava lá quando aquele corpo foi sepultado. E você sabe que aquela pessoa que partiu não está mais aqui, está em outro lugar. E com certeza essa pessoa partiu para o encontro. Foi antes de nós, mas nenhum de nós aqui vai deixar de ter esse encontro com o Senhor. Então, querendo ou não, nós temos que estar preparados para encontrar com Deus. Ou seja, porque o arrebatamento do Senhor pode acontecer a qualquer instante. Ou seja, porque a qualquer instante, mesmo que esse arrebatamento da igreja ainda é tarde do tempo, embora muitos dos sinais já se cumpriram, nós sabemos que o Senhor pode nos chamar à sua presença. Então, como igreja, nós temos que ter um comportamento espiritual, um comportamento de fé, em que no momento que o Senhor nos chamar, nós estejamos preparados para viver com Ele eternamente. Nós não podemos viver uma vida sem testemunho, sem compromisso com a fé, simplesmente relaxados com o nosso comportamento, trancados dentro das nossas cavernas particulares, simplesmente porque aconteceu isso, aquilo outro, qualquer probleminha nos faz, com o braço estendido para saber se está chovendo, se está sol, para saber se eu vou ou não à igreja, coisas dessa natureza, comportamento totalmente sem compromisso com o nosso testemunho, com o nosso Deus, com a nossa fé, com o nosso ministério. Então, quando a gente brincar com a nossa própria vida, como pastor, eu estou dizendo que a gente precisa, não basta esse tipo de comportamento. Nós brincamos com a nossa salvação, brincamos com a vida eterna, brincamos com a nossa fé,
brincamos com o Evangelho, brincamos com esse comportamento, com essa falta de postura, essa falta de mudança, de convicção, de perseverança, de postura cristã. Isso Deus não se agrada. Ele vem buscar uma igreja de cabeça erguida, irmãos, que tem na mente a convicção, está aqui, capacete da salvação, uma igreja que sabe que é salvo, uma igreja que tem convicção da sua fé, uma igreja de fé, uma igreja que trabalha, de serviço, uma igreja ativa, uma igreja atuante, uma igreja cheia do Espírito Santo. Essa igreja é que ele vem buscar. E é com essa igreja que eu quero caminhar nessa terra. É com essa igreja que eu quero conquistar o reino de Deus. É com essa igreja que eu preciso estar preparado, estar junto no dia daquelas coisas, para que eu também seja um daqueles que esteja ali, ou indo, ou retornando, ou voltando depois com o Senhor, ou na ressurreição, ressurgindo para o encontro, e depois com os que estiverem vivos arrebatados. Mas eu quero estar lá. Eu quero cantar junto com essa igreja um hino de louvor a Deus. Eu quero dizer obrigado ao Senhor, porque Ele me preparou, me deu pela graça e misericórdia essa oportunidade. Esse é o desafio de fé que nós temos. Nós temos que crescer. A Bíblia diz que Ele virá de repente. Aquele vídeo que nós assistimos aqui, ele mostrou ali uma igreja, um pregador, mostrando o seguinte: pode acontecer antes dessa reunião terminar. Podemos ser chamados à presença do Senhor e nós precisamos estar preparados. Aleluia! 1 Tessalonicenses, meu irmão. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4. Aleluia! Glória a Deus! Nós vimos aqui o que nós, no capítulo 5, versículo 12, quero continuar lendo mais um pouquinho. E rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os que têm pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Nós temos que suportar a fraqueza dos fracos, ajudá-los nas suas fraquezas, compreender tudo isso, admoestar, corrigir os que estão em desordem. Nós precisamos ajudar a todos os nossos irmãos e companheiros a estarem preparados também para encontrar com Jesus. Veja que ninguém dê ao outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre. Vamos repetir? Regozijai-vos sempre. Diga, orai sem cessar. Diga em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repita comigo: não extingais o Espírito. Diga: não desprezeis as profecias. Essa é uma profecia que está sendo entregue essa noite. Examinai tudo, repitam, e retende o que é bom. Diga: abstende-vos de toda aparência do mal. Diga para o seu irmão: foge da aparência do mal. A aparência do mal é um testemunho, hein? Ah, eu não estou fazendo nada, mas parece que está. Então corrige isso. Foge da aparência do mal. Foge dos ambientes que não convém que você, como cristão, esteja. Foge das conversas, das piadas imundas que são contadas e você ri e acha graça e conta também. Foge da aparência do mal, da roda dos escarnecedores. Foge dos ambientes onde não agradam a Deus. Dá testemunho. Amém? Dá testemunho. Amém? Amém. Aleluia! E o mesmo Deus de vós, mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Olha só, tem gente que acha que tem que cuidar só do espírito. Não. Alma e corpo. Vamos repetir? Espírito, alma e corpo. Pela ordem. Espírito, alma e corpo. Irmãos, preste atenção. O meu corpo
Ele é, assim como o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos um ser parecido com Deus, só que é corpo, alma e espírito. Nós somos diferentes dos animais irracionais, que são almas viventes. Nós temos algo que é o Espírito, que vem de Deus e que volta para Deus, segundo a palavra, e uma alma que vai a juízo, vai a julgamento. Temos um corpo que é o templo onde eles habitam. Esse corpo que não herda o reino dos céus, mas ele é o templo do Espírito Santo. E como o templo de Deus tem que ser um corpo saudável. Jesus teve zelo com o templo. Ele disse que o templo é casa de oração. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso a gente tem que cuidar do nosso corpo, proteger o nosso corpo. Ele tem que ter saúde, ser cuidado, porque é templo do Espírito. Nossa alma precisa buscar no Senhor o tratamento de Deus. A alma está ligada a ela, as nossas emoções, os nossos 5 sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. A nossa alma é onde está a nossa psique. Nós temos a nossa razão, que a própria ciência estuda, mas nós somos mais do que um ser vivo psicossocial. Nós somos um ser vivo psicossocial e espiritual, que precisa ser cuidado. Aí, além da alma, temos o espírito. E esse espírito que habita em nós, ele vem de Deus. O que faz você ter convicção da existência de Deus, quer ver uma coisa? Quantos dos senhores aqui creem que Deus existe? Levanta uma das mãos. Pode abaixar. O que faz você crer que Deus existe se você nunca ouviu? O que faz você crer que Deus existe e faz você vir um culto como esse para adorar esse Deus que você nunca viu com teus olhos carnais? O que é que existe dentro de você que faz você acreditar na existência de Deus? É o Espírito. Porque o Espírito veio de Deus, ele conhece Deus e ele tem fome de Deus. Por isso que a Bíblia diz: sejais fortes espiritualmente, fortalecei-vos no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Seja forte espiritualmente e você não vai dar tanto lugar às coisas carnais que destroem você e destroem o templo do Espírito Santo. Fortalecei-vos no Espírito, diz o apóstolo. Alimente. Não só de pão viverá o homem, foi o que disse Jesus a Satanás lá no deserto, mas para que o homem viva, ele precisa aprender a comer o alimento espiritual. Isso que nós estamos dando a vocês aqui é alimento. Uma vez eu estava conversando com o Eduardo, já nós aprendemos uma lição, que ele concorda, nós já falamos, nós somos aquilo que comemos e nós somos aquilo que comemos. Porque quando eu digo assim, somos aquilo que estamos. Aquilo que você lê é o que você é, e o que você come é o que você é. É verdade, se a gente não come aquilo que devia, logo a doença aparece. Então, quando você quer ter uma vida mais saudável, você tem que ter uma alimentação mais saudável. Somos o que comemos. E não deixa de ser da mesma forma o alimento que vem de Deus. Essa palavra também é alimento. Quando nós comemos essa palavra que vem de Deus, quando nós nos alimentamos das Escrituras, a nossa vida espiritual muda. Nossas maneiras de pensar vai mudando. Nossa maneira de agir vai mudando. Nossa maneira de reagir vai mudando. Por quê? Porque ela é alimento. Se eu como essa palavra de dia e de noite, se eu estou me alimentando de comida boa, agora se eu pego porcaria para ler, se eu me alimento de lixo, se eu pego qualquer tipo de semente e jogo para dentro, aquilo vai me contaminar e vai me enfraquecer. Mas se eu me alimento da palavra de Deus, dessa palavra pura, limpa, maravilhosa, com certeza eu vou ser diferente. Quando uma vida é espiritual, o pastor Abraão, por exemplo, aqui entre nós que eu cito, ele é o que ele conta. Quando a gente vê o testemunho de alguém, é por causa do alimento que ele conta. Quando você vê um bom exemplo de um chefe de família dentro de casa,
como cristão, de uma mulher de Deus dentro da sua casa, de um líder dentro do seu ministério na casa do Senhor, de vocês filhos no seu relacionamento, no seu respeito a seu pai e sua mãe, vocês pais em respeito aos nossos filhos. Quando você vê isso, acredite, essas pessoas que são assim, porque elas são exatamente o que elas estão comendo. Boa alimento, boa palavra, boa semente. Esse alimento que a gente quer dar a essa igreja, é esse alimento que o Senhor Jesus quer que você coma. Cuidado com o que você anda comendo aí fora. Já viu aquela coisa? Cuidado com o que vocês vão comer na rua. Olha a dieta. Não coma qualquer porcaria numa esquina, em qualquer lugar. Por que a gente fala isso com o nosso cuidado físico? Porque você pode comer comida estragada, comida que não foi bem preparada. Do ponto de vista espiritual também, cuidado com o que você vai comer na rua. Cuidado com o que você está escutando do seu colega, do seu companheiro, daquele ímpio, porque a Bíblia fala sobre isso. Não andar no conselho do ímpio. Cuidado com a comida que você está comendo, que alguém está dando para você comer. Cuidado com o que estão tentando jogar dentro de você para atrapalhar sua fé, para tirar você da convicção de Cristo, botar em você dúvida, porque Satanás é quem semeia a dúvida. A palavra de Deus é fé. Ela faz a fé crescer, lembra? Uns semeiam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Cuidado com o alimento que você está comendo. 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 50 a 54. A 54 diz, 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 54. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, falando novamente do arrebatamento, mas todos seremos transformados. Diga, nem todos dormiremos. Todos juntos, nem todos dormiremos. Diga, mas todos nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, diga, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Vamos repetir? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Diga, nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vamos repetir? Tragada foi a morte na vitória. Estão indo bem nessa introdução? Amém? O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Vamos repetir? O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Versículo 36 do capítulo 24 de Mateus. Vamos continuar a leitura. Voltemos a Mateus, capítulo 24, verso 36, mais uma vez, que fala sobre a vigilância. Porém, naquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, como eu dizia, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí a gente lendo todo o texto, revendo o que lemos, mostra que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Agora eu quero que vocês leiam comigo, lá no capítulo 25, a partir do verso 1 até o versículo 13, como indo para a conclusão dessa reflexão sobre o arrebatamento. A parábola das 10 virgens. Vamos repetir? A parábola das 10 virgens. Quem contou essa parábola? Alguém lembra? Jesus.
Preste atenção na reflexão. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. Vamos repetir? 5 prudentes, 5 loucos. 50%, hein? Meio a meio. Metade, dizem os estudiosos que esse texto é profético. Essa parábola tem uma mensagem de reflexão e para alguns já apresentam um número muito grande de pessoas não preparadas para encontrar Deus. Na proporção de metade, é muita coisa. Vocês imaginem se todo o povo de Deus sobre a terra, apenas a metade estivesse em condições de ser arrebatado e levado contra o noivo. E toda essa multidão de milhões de pessoas não estivesse preparada, como seria isso. Vamos ler aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram o quê? Loucas. Diga, loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Diga, todas dormiram. Porque o noivo, diga, porque o esposo estava demorando a chegar. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dá-nos um pouco do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprarem para vocês. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Diga, e fechou-se a porta. A porta se fechou. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. E ele, respondendo, disse: em verdade eu vos digo, não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem virá. Vamos repetir? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem virá. Jesus conta a parábola das 10 virgens para nos fazer pensar em algumas coisas. As 10 tinham lâmpadas. As 10 estavam com as lâmpadas acesas. Mas para que a lâmpada se mantivesse acesa, era necessário que o azeite fosse reposto naquelas lâmpadas, para que elas se mantivessem com as lâmpadas, a chama acesa. Aconteceu, assim como também Jesus em outra parábola falou daquele que edifica a sua casa, ele também fez uma comparação numa outra parábola falando do homem sensato, prudente, o insensato e o imprudente, assim como aqui o prudente, o imprudente, o louco que ele chamou. Aqui ele vai mais além, ele diz loucas, prudentes e loucas. Aquelas que tinham a lâmpada acesa eram loucas, porque algumas dessas 5 não tinham azeite, não haviam armazenado azeite para reposição, não tinham armazenado azeite para manter acesa a chama das suas lâmpadas. O noivo estava demorando um pouco e elas relaxaram na fé. De uma certa forma, foram dormir. Foram dormir, descansar, porque o noivo, o esposo, estava demorando muito. Diz a palavra que à meia-noite, naquela hora que estava todo mundo já pegou no sono forte, alguém gritou: vem o noivo!
E elas apressadamente levantam e saem correndo e tentam se pegar a lâmpada e vão levando. Aí elas percebem que não dá tempo de chegar, porque azeite estava se apagando assim. 5 estavam se apagando, gente. Presta atenção, eu não sei como é que está a tua lâmpada. Eu não sei se ela está acesa, se ela está apagando. Como é que está essa chama? Eu não sei. Isso aí que nós temos pegado desse púlpito nos últimos dias é sobre essa questão. Temos pregado esses últimos dias acerca da reposição, do avivamento, do batismo com o Espírito Santo, do poder do Espírito. Não é isso que nós temos falado aqui? Do despertamento. De botar azeite na lâmpada. Unção, meu irmão. Azeite é símbolo do Espírito Santo. É símbolo de unção. É símbolo de poder. De um poder sobrenatural. Poder de Deus. Você não pode se acomodar com a falta de unção no seu ministério, com a falta de unção, de fruto no seu trabalho. Você não pode aceitar isso como normal. Você precisa manter acesa a chama do Espírito. Acesa, firme, a lâmpada acesa, porque ela vai se apagando. Você não pode deixar a lâmpada se apagar. Aquelas 5 imprudentes, quando sabem que o noivo está chegando, elas tentam correr atrás de um prejuízo que não dá tempo, porque essas coisas não acontecem assim. Eles estavam reunidos em Jerusalém conforme Jesus havia mandado e havia prometido. Eles estavam unânimes em oração permanente. Eram 500 no início. Foram cansando e foram se afastando e foram abandonando o círculo de oração. Foram esvaziando a reunião. Sobrou apenas 120. 10 dias depois, eles continuavam firmes em oração. Os 120 experimentaram o sobrenatural. Os 380 não, porque cansaram e se afastaram. Aqueles que estavam firmes com propósito de oração, confiando na promessa, acreditando na palavra de Jesus, Atos capítulo 1, verso 8, foram cheios do Espírito Santo. O azeite, aleluia, precisa ser reposto. O azeite tem que ser mantido na nossa lâmpada, tem que ter reposição. Meu Deus, a última ceia, vamos falar disso domingo, naquele ritual da Santa Ceia, da celebração de falar dos elementos, tem uma bacia com água que é colocada e tem que se lavar os pés uns dos outros. Meu amado irmão, a gente caminha no mundo, isso aqui está contaminado, meu irmão. Está no ar, está no chão, está na terra, está em todo lugar. Não dá para brincar com vida espiritual, não dá para brincar com fé, não dá para brincar de evangelho, tem que ter posicionamento de fé e vida. Tem que ser sério com Deus, não pode cantar simplesmente no altar, não pode simplesmente pegar a palavra e sair falando sem viver. Não dá para a gente brincar, sabe, levar muitos a Cristo e nós mesmos ficamos como 5 prudentes batendo na porta, depois do lado de fora. Nós não podemos ficar de fora. É isso que a Bíblia diz. Foi um tempo, foram 10 dias de oração e espera, até que o Espírito Santo foi derramado. Muita gente sabe o preço que se paga quando se quer ser cheio do Espírito Santo. Às vezes é muito tempo, porque tem que ter consagração de vida. Tem que haver decisões de fé, tem que haver quebra de alianças, tem que haver mudança de comportamento, tem que ter um testemunho, tem que ter mais a palavra, tem que ter mais oração. É na medida em que você consagra a sua vida, na medida em que você vive o Evangelho, na medida em que você sai desse negócio simplesmente da superfície, do lado de fora, e entra dentro de você, é que o Espírito Santo te enche, te batiza, te unge. Não dá tempo, não se consegue comprar com dinheiro, não se consegue resolver em 5 minutos aquilo que requer mudança de comportamento, de vida. É isso que aconteceu com essas mulheres. Elas não tiveram tempo, porque isso não se consegue assim. Vocês sabem que tem que buscar de todo o coração. A diferença é que 5 eram prudentes, não deixavam de estar lá buscando azeite, não dá. É aqui que tem um azeite, é no altar. É dentro
de Deus, é na presença do Senhor, é na mesa do Senhor. Sabe? Não é trancado numa caverna de um monte qualquer da vida, de lixo. Eu estava vendo mensagem esses dias, fazendo uma reflexão com Abraão. A gente falou de altar recentemente, temos um altar, lembrando que Abraão, ele é um homem que construiu altares. E teve um momento que ele constrói entre duas cidades. Né? Ele constrói entre Betel, casa de Deus, altar de Deus, e a cidade de Ai, que representa, que é traduzido no hebraico como monte de lixo. E tem muita gente que troca o altar pelo monte de lixo. E ele ficou entre o monte de lixo e o altar. Ele ali ficou o altar ao Senhor, no meio das duas cidades, uma ao oriente e outra ao ocidente. Eu estava escutando isso esses dias, e é verdade. Às vezes a gente não está diante do altar do Senhor para ter esse azeite, buscar essa reposição, porque a gente está diante de um monte de lixo que a gente colocou na nossa frente. Se curva naquele porcaria toda, se curva ali, dali não vem unção. Dali não vem. A unção vem do altar do Senhor. Não se curva diante de um monte de lixo. Bom, se você está se curvando diante de um monte de lixo, não importa o nome que o lixo tem. Eu podia dar vários nomes aqui e muitos exemplos do que é lixo. O lixo é o mesmo lixo que estava vindo na correnteza da semana passada. É o mesmo lixo. E quando você nada na contramão, ou nada contra a correnteza, a favor do Evangelho, é contra a correnteza do mundo, é contra a força maligna, é contra tudo isso. A gente cansa. Primeiro lixo que a correnteza traz, a gente solta, para de nadar contra a correnteza, agarra o lixo, vai voltar tudo que caminhou pela fé durante muito tempo, retrocede, agarrado no lixo e cada vez mais para trás, mais regredido, sem largar o lixo. Aqui eu pego o lixo, só que agora se dirige um altar dele. E é idolatria. Toda vez que você coloca alguém no lugar de Deus, toda vez que você coloca qualquer porcaria e se curva diante dela, seja um namorado, uma namorada, seja uma profissão, um cargo, seja dinheiro, seja o que for. Se você tirou o Senhor do centro da sua vida e colocou aquilo é idolatria. E se curvou, é um monte de lixo. Lamento te dizer que você está curvado diante dele. Nós precisamos estar no altar do Senhor. Nós precisamos buscar o Espírito Santo e a unção que vem de Deus. É esse Espírito Santo que vai fazer a diferença na sua vida. É a unção que vem do altar do Senhor. Não se compra com dinheiro, não se compra com dízimo, não se compra com oferta, não se compra com coisas materiais. Isso é fé. Você busca, crê e Deus te dá. Em nome de Jesus. E Ele te enche. Aleluia! Glória a Deus! Quando Ele voltar na segunda vez, vamos estar todos preparados para subir com Ele. Quando Ele nos chamar, se alguém for no meu velório primeiro, espero que não. Saiba que eu estou com Ele. E se eu for de vocês, eu quero ter certeza de fazer uma boa pregação e dizer assim: um dia estaremos todos juntos com o nosso irmão e já foi na frente, falar com Jesus e preparar um lugar lá que a gente está tudo juntos. Aleluia! Preste atenção nesse vídeo. Faz aparecer misteriosamente na terra.
será a realidade desse dia. A volta de Jesus para os caminhos e comer ao céu. Então, parceiro, se volta para Deus, entregue sua vida para Jesus Cristo, Ele pode te dar a salvação. Começamos a ficar e ouvir a notícia do justiça. Também, meu Deus, será de mim ao ouvir tua voz e me ouvir. Jesus espera de nós. Compreende, a Bíblia se cumpre.
Sair dessa posição passiva, dessa posição cômoda, de viver em torno dos nossos probleminhas, cheio de desculpas para não fazer a obra de Deus como deve ser feita. E além de sair dessa posição, nos acomodarmos em tomarmos posição de ajudarmos outras tantas pessoas também a entrar no reino de Deus. Quando a gente está aqui pela manhã, na escola dominical, quando a gente está aos domingos pregando, quando a gente está na oração de segunda-feira, às vezes 5, 6, 7 pessoas só, é isso que a gente está fazendo, a gente está buscando mais pelos outros também. A gente precisa lembrar que nós temos que levar esse evangelho às pessoas que não têm o evangelho. Então, além de estar preparado, você precisa se preparar para ajudar outros também a se preparar. Amém, Deus? Amém. Isso é muito sério que a gente viu essa noite. Isso é muito sério com relação à nossa fé. É muito sério. Não adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma. Amém? Não adianta. Às vezes tem muita gente trocando a igreja, o evangelho, por outras coisas. E essas outras coisas todas não vão entrar no reino de Deus. Então fica aí essa palavra de despertamento, de reflexão. Eu peço à igreja que se coloque de pé para a gente orar. Eu vou pedir ao Senhor Jesus, por você que fizer essa oração. Você que entendeu a mensagem dessa noite e viu como é sério o Evangelho, como é importante esse tempo de preparação. A gente não pode ficar reprovado, a gente tem que ser aprovado. O evangelista diz: procura apresentar-nos a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu vou orar agora por você que fizer esta oração. Você que quer dizer para Jesus: Senhor, eu quero sim estar vivendo de acordo com a tua palavra. Eu quero sim uma transformação na minha vida. Eu quero sim o teu Espírito Santo, o teu azeite, a unção sobre mim. Eu quero sim viver de acordo com a tua palavra, custe o que custar. Eu quero ser aprovado, eu quero ser salvo e levar muitos à salvação. Eu quero estar preparado. Pai querido, você que está orando comigo, coloque a mão direita no seu coração. Diga: Senhor Jesus, creio no poder da tua palavra. No poder da tua palavra que transforma, que liberta, que enche, Senhor, do Espírito Santo, do azeite, todo aquele que crê. Eu necessito, Senhor, desse azeite em minha vida. Eu necessito, Senhor, do poder, Senhor, do teu Espírito Santo na minha vida. Tudo que eu tocar, Jesus, prospere. Abre meu entendimento, abre meus caminhos, abre o meu coração para a tua palavra. Espírito Santo, enche o vaso, faz transbordar, purifica o tempo,
teu amor. Eu preciso, Senhor, dessa unção, do discernimento, do entendimento na palavra. Eu preciso, Jesus, da tua força, do teu ânimo, do teu poder. Eu preciso, Jesus. Eu quero ser uma testemunha viva do teu evangelho. Eu quero, Senhor, ser uma referência no teu reino, de testemunho de vida, de fé. Espírito de Deus, enche o vaso. Espírito Santo, faz transformar o vaso, transbordar do teu poder. Eu te peço isso, meu Pai. Todo lixo, todo maldade, todo pecado, toda sujeira, toda imundícia, repreende agora, transforma agora, em nome de Jesus. É a minha fé e faz de mim um instrumento de poder. Quando eu orar, Jesus, o doente seja curado, o endemoniado seja liberto, o fraco seja forte, o caído se levante, o perdido seja salvo. A minha oração seja oração de poder, os caminhos se abram e haja prosperidade. Essa é a minha fé, com o perdão dos meus pecados. No nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor, dos meus erros, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, que vão de encontro à tua palavra. Eu me arrependo e eu te peço perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga graças a Deus. Toma fé para o Senhor. Apresentações. Glória a Deus. A gente vai chamar a Elaine aqui nesse momento na frente. Está fazendo aniversário, fez essa semana. A Rebeca ainda vai fazer. No domingo que vem. Juan, é isso aí. Vem cá, Juan. Fez aniversário? Não, quem disse que o Juan fez aniversário? Ah, o Miguel? Traz ele aí, diz vovó. Traz ele aqui. Ele vem sozinho? É Gustavo, o Juan é grandão ali. Cá, Gustavo. Ele usa uma joia na orelha bem discreta. Amém? Fala, Gustavo, tudo bem? Vamos cantar parabéns para essa turma aqui? Tem 20 anos, né? 22. Parabéns para você. Espírito Santo, toma a vida da Elaine, do Gustavo, abençoa, faz prosperar os caminhos, dá condução, com sabedoria, saúde, muita paz e alegria, e os sonhos se realizam. E o povo de Deus que crê diz amém. Aleluia, Jesus. Cristiano, tem uns avisos aí que você precisa fazer, né? Amém. Só pedir aos irmãos que não puderam estar presentes na reunião do retiro de carnaval na quinta-feira, né? Só quem não esteve, 5 minutinhos aqui na frente, só para poder entregar as autorizações para quem é menor de idade, para os pais assinarem, trazer assinado. Quem já levou na quinta-feira, me devolveu hoje assinado, tá? E quem também não esteve na quinta, para nós entregarmos a folha com relação às normas, o que levar para o retiro, né? Nós entregamos na quinta-feira. Então quem não esteve, me procura aqui, só 10, 15 minutinhos, só para eu estar entregando esse material para vocês, tá bom? E nós vimos que o retiro vai ser uma bênção, né? A gente vai ter uma programação muito bacana.